Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um episódio do Talk Mais, podcast produzido aqui pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Gabriel Duarte, comigo na bancada, José Guilherme Ferreira. Tudo bem, Zé? Tudo bem, bom dia. Hoje recebemos aqui em nosso estúdio o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, que volta após um pequeno período aí para falar com a gente, vem falar dos problemas, dos desafios, das coisas boas da cidade. Ontem teve festa no Vicentino Aranha, 102 anos do complexo sanatorial e do parque. E o senhor estava lá, né, curtindo o show. Seja muito bem-vindo, prefeito. Alô, bom dia. Bom aqui estar novamente com vocês, viu? Gabriel, tava com saudades já, viu? Tudo bem. Bom, aqui cumprimentar o Gabriel, o Zé Guilherme, né, a todos aí que estão nos ouvindo. Ontem foi realmente, como você bem colocou, viu, Gabriel? Além de tudo, muito emocionante. Aliás, eu ouvi a orquestra e boas músicas, e principalmente ontem, né, foi um dia especial, porque ali foi com chorinho, né, e algumas composições de pessoas da nossa cidade, né, como a Clara Zarur, né, é da nossa cidade aqui, ela é esposa do Dr. Jorge Zarur, né, então teve duas composições que foi dela. Nós temos, né, um centro hoje, né, que arquiva todos esses documentos históricos do Chorinho aqui, né, e a Aranha que faz toda essa, né, a Raquel Aranha que faz todo coordena esse processo, que fica dentro do Vicentino Aranha. Então ontem foi muito bacana, né, quando você coloca a orquestra juntamente com o Chorinho, né, e principalmente com algumas músicas que são de compositores joseenses. Prefeito, eu queria começar esse nosso bate-papo com um assunto que está quente, porque na semana passada teve a coletiva do lançamento do novo programa, né, São José Social, que, resumidamente, é mais ou menos na pegada do São José Unida, só que, né, da segurança, só que voltada para a questão social, interligando aí várias forças para poder promover bem-estar e acolhimento na cidade. Eu queria que você explicasse para quem está em casa o que ele tem de tão diferente? O que ele vai trazer de novidade que, por exemplo, não vinha acontecendo nas ações de iniciativa individual, por exemplo, do próprio município? Tem a campanha Não Dê Esmola, Dê Cidadania. Conta pra gente um pouco melhor sobre isso. O grande diferencial, Gabriel, é com o São José Unido, no ponto de vista né, que é da segurança. Qual foi o grande diferencial dele que nós conseguimos bons resultados? Integração, ou seja, todas as forças de segurança, todos os outros departamentos e setores, aí não importa qual é a esfera do ponto de vista de poder, ou seja, não seja do município, do estado, do governo federal, trabalham hoje aqui em São José dos Campos de forma integrada. Então eles usam o mesmo banco de dados, estão todos reunidos dentro do CSI, né? Os bancos de imagens são disponibilizados a todas as forças de segurança, cada um trabalha de acordo com a sua função, com a sua missão. Por que eu digo isso? Né? A Polícia Militar trabalha muito mais na ronda ostensiva, né? na ronda preventiva. A Polícia Civil trabalha na investigação. Então, o que ela precisa? De imagens, né? Isso, de histórico, de ali que ela possa recorrer ou ter recursos, né? Porque ela possa recorrer aonde ela consiga ver imagens de 30 dias atrás, de 60 dias. Então, o que nós fizemos foi trabalhar de forma integrada, todos tendo acesso a essas informações, e com isso a gente consegue ter mais inteligência do ponto de vista operacional de trabalho. É isso que nós estamos querendo trazer para o social. Quando a gente fala do social, né, hoje algo que chama muita atenção, você fala social, a primeira coisa que você pensa é a cesta básica. Né? Então, mais do que isso. Quando a gente fala social, nós estamos falando aí de várias ações, da qual são políticas públicas, da qual a cidade faz, né, que a gente precisa só integrar. E aí, quando a gente fala cidade, não é a prefeitura. A prefeitura tem suas ações, o Estado tem suas ações também, seja ela com os abrigos, seja ela com casas de acolhimento, seja com clínicas de tratamento. O município também tem essas ações, o governo federal também repassa recursos. Aí você tem as igrejas católicas ou evangélicas, entidades sociais, muitas entidades ligadas às igrejas também que fazem ações, a sociedade organizada, né? Quem não conhece um grupo de pessoas, por exemplo, que se reúnem, né, no inverno para poder realmente ajudar essas pessoas que estão em situações de rua. Sopão. Né? Seja o sopão, seja o cobertor. Só que ao mesmo tempo a prefeitura também está fazendo campanha do agasalho. Então você vê que há várias ações de forma, né, que não são integradas. Perfeito? Disperso, isolado. Acaba sendo disperso, acaba sendo isolado. Então assim, a atitude é nobre, do ponto de vista das pessoas quererem ajudar, só que o resultado eu posso garantir que nem sempre ele é nobre, porque nós estamos fazendo às vezes ações que nós estamos incentivando ou fomentando para que aquela pessoa continue naquela situação. A prefeitura é que vai coordenar? A prefeitura que vai coordenar junto com todos, né? Aquele papel, Zé, que nem na segurança, não é a prefeitura que manda. Aliás, longe disso, não é intervir no serviço de cada um. Muito pelo contrário, é nós darmos condições, construirmos juntos. Às vezes a entidade também, uma entidade,
ou até uma igreja, como é hoje, né, as igrejas fazem muito serviço social, além dela ter o papel dela importante, da questão, né, do cuidado espiritual, né, das pessoas, mas tem muito trabalho social. Aliás, muitas pessoas recorrem e procuram as igrejas também para algum atendimento. Então, é nós organizarmos. Se nós falarmos, por exemplo, com as igrejas católicas, né, e aí o nosso bispo, Dom César, né, foi sempre desde o início desse processo, a gente já vem conversando, até para a gente poder construir, né, quais são os conceitos da São José do Social, e agora a gente começa a construir de fato as regulamentações, protocolos, né, então ele participa, o Padre Reinaldo, né, hoje da paróquia de Santana, quem, né, fica à frente. Quantas paróquias, né, hoje ajudam e que às vezes está ajudando uma pessoa demais, do ponto de vista mais do que ela necessita, ou seja, ou talvez ela esteja usando para uma outra forma daquilo que ela está recebendo como doação e está ficando pessoas sem ajuda. Então a gente também não cometer mais esses, né, não ter mais esse, estou falando isso desde da ajuda ali que a paróquia faz, mas isso eu estou falando seja de uma entidade social, seja até do próprio poder público, e nós temos o mapeamento, né, o mapeamento de onde está as vulnerabilidades, de onde que nós temos as pessoas que mais procuram o CRAS. Então se nós soubermos, né, e assim trabalhar de forma integrada, a gente consegue agir de forma mais inteligente, a gente consegue agir mais rápido e ajudar aquelas pessoas que mais precisam. A prefeitura já identificou onde estão, vamos dizer, quais são os pontos onde as pessoas vulneráveis Sim. se reúnem na cidade? Sim. Existe esse mapeamento? Já existe esse mapeamento, a gente apresentou lá de forma resumida. Hoje, quando a gente fala social, cesta básica, morador de rua, né, esses que são os que mais são de fato, realmente, a gente precisa agora eleger, não adianta querer cuidar e falar assim, nós vamos resolver todos os problemas, não é essa, é trabalhar com políticas públicas. Hoje, né, a primeira ação é com os moradores em situação de rua, mesmo porque 99,9% são dependentes químicos, certo, de álcool ou droga. Então, assim, eu posso garantir aqui que hoje, se alguém estiver dando algum dinheiro no semáforo para alguma pessoa, esse dinheiro vira droga. Isso é um fato, 100% vai virar droga. Não ache que está ajudando alguém que esteja desempregado, que está ajudando alguma pessoa, alguma família, ou daquele cartaz da qual ele está apresentando ali, ou até do que ele está falando, né? Infelizmente, não é verdade, né? Ele vai usar droga, aquilo vai se transformar. E quando a gente fala droga, droga é uma parte. Tem também aqueles que são dependentes de álcool, né? Que também é um número grande. Então, nós temos tudo isso mapeado, Zé, hoje. Essas pessoas, até porque a Secretaria de Apoio Social tem um histórico de abordagem. Então a gente sabe onde a gente aborda essas pessoas, de onde elas são, quem são, né? Nós temos, por exemplo, nesses últimos 12 meses, eu estou falando de 12 meses porque desde janeiro do ano passado, o Coronel Wilker, que é o vice-prefeito, foi quem, né, está à frente desse processo. Então, para a gente poder propor algo para ser feito, a gente precisa ter um diagnóstico. A gente precisa entender um pouco do que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, na questão dos moradores de rua, esse foi onde ele fez esse trabalho agora ao longo desses últimos 12 meses, desse último ano, fazendo exatamente esse levantamento, e fazendo algumas conexões, né? Hoje, por exemplo, a Polícia Civil trabalha muito vinculada. Quantas pessoas passam, por exemplo, pelo CAM, que é o nosso centro de atendimento, né, as pessoas que descem na rodoviária, porque tem um outro problema. São prefeituras ou órgãos públicos de outros municípios que fazem recâmbio. Qual é o recâmbio? A pessoa chega lá, ele dá a passagem e manda. Ele se livra, ele resolve o problema dele mandando essa pessoa para outra cidade. Chega aqui na cidade, a gente acolhe essa pessoa. Você percebe que a pessoa não tem para onde ir, não conhece ninguém, quer dizer, a gente oferece acolhimento. Só fazemos recâmbio se a gente tiver vínculo familiar daquela pessoa para onde ela diz que ela é. Sou de tal cidade, a gente vai criar o vínculo familiar de procurar alguém, ou então com a assistência social daquela cidade, avisando ela que nós estamos encaminhando aquela pessoa com o nome e tal. Por exemplo, você pega pessoas aqui, Zé, um dos levantamentos, né, do diagnóstico, tem pessoas aqui que ela tem 6 nomes. Ela se identificou já por 6 vezes de forma diferente. Então hoje existe um sistema cadastrado com foto, onde a gente consegue ter também toda essa, e tudo isso conectado com a Polícia Civil. Muitos que por aqui passam, de repente, que às vezes, né, muitos passam, estão devendo para a Justiça, né? Muitos que aqui passam são desaparecidos, que estão que são pessoas que estão dentro de um cadastro de desaparecido, que essa também é uma outra ação que a gente
estamos construindo agora. Por exemplo, o delegado Neymar tem um projeto de nós temos a Delegacia dos Desaparecidos junto com a Secretaria de Apoio Social, conectada com uma grande rede de dados de informações sociais, para que a gente possa, né, ter essas informações mais rápidas. Então, são várias ações. E aí são ações de onde que essas pessoas são abordadas, como que elas são abordadas, em que estado que ela está quando ela é abordada. A gente consegue identificar, por exemplo, onde mais se concentram essas pessoas. E eu posso garantir aqui... Lá na matriz antiga, lá no centro, eu vi recentemente uma fotografia. Aquela foto é de 2 anos e meio atrás. Aquela isso? foto é exatamente de 2 anos e meio atrás. Aquela foto não é recente, saiu agora e rodou uma fileira de pessoas sentadas ao lado da matriz. Né? Eu passo na matriz todos os dias, de manhã e de noite, todos os dias. Temos situações, a gente tem abordagem, tem trabalho, não é aquilo lá. Aquela foto tem exatamente 2 anos e 3 meses. Perfeito, a gente tem um trazem esses assuntos, né, para assim, para a toda, né, como se fosse algo que estivesse acontecendo. Não estou dizendo que está tudo certo, não existe, mas existe ação. Quem aqui, Zé? Agora, quando vocês entram num projeto desse, é porque a situação piorou ou não? Não, é porque a situação a gente não quer que... Vamos lá, isso é uma situação que está acontecendo no mundo. No mundo. Isso é uma situação no mundo que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo? Principalmente problemas psiquiátricos, de pessoas, cada vez mais pessoas com problemas psiquiátricos, e aí você tem essas pessoas que vão para a situação de rua. O uso da droga. A droga, até uns 5 anos atrás, ela era uma droga injetável, injetava na veia, ficava jogado num canto, certo? Não era assim que funcionava? Ficava num canto, ficava dentro de uma casa abandonada, dentro de alguns ambientes. Hoje não, a droga que se usa é uma droga sintética. O que ela faz? Ela te desperta, ela deixa a pessoa muito mais agitada. Então ele está agitado quando está sob o efeito e quando está sem o efeito, que ele está, na verdade, ele está querendo, né? Ele está querendo a droga. Então ele está agitado nesses 2 momentos. Então por isso que a gente vê essas pessoas andando na rua, está com um saco de lixo na cabeça, está arrastando um saco de lixo, ela está vendendo e fazendo furto. Por que aumentou o número de furto dos últimos anos? Né? Aliás, em São José a gente vem derrubando o número de furto, mas você vê que criminalidade, 80%, roubo de veículos, 80%, aí você pega furto, 12%, 9%. Você tem uma diminuição muito menor. Por quê? Por várias razões. Legislação, não existe pena, certo? Ninguém fica preso. E aí você tem também que é uma questão da impunidade. E você tem a questão também do cada vez mais o uso da droga, é o que faz com o cometimento de furto. Qual que é o número de furto que você tem? Desses, né, de 100% dos furtos que acontecem, 80% desses furtos estão ligados a quê? Fiação, entendeu? Cavaletes de água, energia, grade, calha, quer dizer, são esse tipo de, principalmente o comércio, que é o que mais sofre, porque tem esse furto de madrugada, que são essas pessoas que querem utilizar. Hidrômetro. Né? Hidrômetro, que são os cavaletes da Sabesp, né? Que alguém um dia falou que ali tinha cobre. Olha que loucura, isso virou uma insanidade, era 50 cavaletes de hidrômetro por dia, né, que eram roubados, então, que eram furtados. Então, você tem toda essa situação. Tudo isso foi mapeado, a gente vai acompanhando. Isso é algo que vem acontecendo, esse impacto, né, do comportamento humano no mundo. Mas vamos tratar de São José para que isso não cresça. Certo, Zé? Para que isso não cresça. Então, nós temos várias características. E todos esses levantamentos, onde tem a maior concentração dessas pessoas, que a gente sabe de onde eles são, onde eles se concentram, existe um ponto de tráfico de droga. Certo? Que aí também é uma outra questão que a gente precisa trabalhar, e aí a Polícia Civil vem trabalhando. São José dos Campos, blitz diariamente no Campos Alemães, seja lá na Avenida dos Evangélicos, blitz diariamente aqui na região central em determinados pontos. Então, isso também vem sendo feito. Não adianta só blitz. Eu falo blitz, mas são ações, né, da polícia com investigação, que é para você realmente prender. Eles usam menores, infelizmente, a gente sabe disso, aliás, a gente vive, né, uma situação dessa. Lá no Campos Alemães isso vem se transformando, até pelas ações que a Polícia Militar e a Polícia Civil, junto com a Guarda Municipal, vem fazendo. Então, é uma ação que não é tão simples, é complexo esse assunto, mas o que a gente está fazendo? Porque isso chama, porque isso está com um problema, está maior? Até não, muito pelo contrário, nós temos até um dos menores números, mas é trabalhar de forma unida. Porque quando a gente fala social, nós estamos falando agora desses moradores, né, para que a gente não aumente. Se não tivesse casa do idoso, quantos idosos talvez a gente teria com problemas psiquiátricos, que estariam numa situação também de uma dependência? Né? A Casa do Idoso tem um papel dela. Estou usando aqui a Casa do Idoso como uma referência, seja outras ações de políticas públicas que a gente faz, seja os campos de futebol, o atleta cidadão, seja a escola ativa na educação que a gente tem do esporte, quer dizer, várias outras ações para a gente poder
fazer com que essas pessoas não vá para esse caminho, perfeito? Só que nós já temos situações onde as pessoas já estão nesse caminho. E essas pessoas que estão na rua, 100% estão já com seus laços familiares rompidos, já estão, né, então a questão familiar já está rompida, quer dizer, já está com problemas que, né, muitas vezes não tem mais uma residência, o abrigo é a residência dele, porém ele passa pelo aquele abrigo só por uma... O abrigo tem regra, então ele não quer ficar também sempre ali no abrigo. É isso eu ia perguntar para o senhor. Uma vez que a gente conversou, o senhor expôs certa dificuldade, às vezes, que esse acompanhamento seja efetivo, porque alguns moradores se negam a ir para o abrigo. Se negam, sempre. Mas como é que está essa situação? Quer dizer, mudou alguma coisa no oferecimento vem mudando, por exemplo, espaço? Uma abordagem. Bom, o espaço continua o mesmo porque a gente tem espaço e abrigos para acolher a todos. Nós temos abrigos só para homens, abrigos só para mulheres, abrigo para casais, abrigos para LGBTQI+, abrigos que podem levar seus animais. Você tem pessoas que têm cachorro, têm gato, tem, enfim, você pode levar, né? A gente tem um abrigo para poder acolher. Então, nós temos uma estrutura, uma infraestrutura para atender. Isso na questão do abrigo. Temos uma infraestrutura para atender também na questão do acolhimento daquelas pessoas que são dependentes. Ela precisa de uma clínica de tratamento. No Brasil, você não pode fazer nenhuma internação compulsória, né? O que nós mudamos nesses últimos, desde novembro do ano passado, por exemplo? Junto com a nossa equipe de apoio social, que são as equipes da rua, tem uma enfermeira, ou enfermeiro. Entendeu? Muito vocacionado a essa questão, porque hoje, e a gente vem tendo sucesso com essa abordagem, porque mudou a abordagem. Aí não é só uma abordagem com a equipe social. Você tem uma pessoa profissional da saúde, que tem uma propriedade maior para falar de saúde para aquela pessoa. E a gente sabe, Zé, que essa pessoa que está sob efeito de droga, ou está sob efeito do vício, né? Ela é um viciado, se ela falar que quer ajuda, tem que ajudar naquele momento. Não dá para falar que quer ajuda, volta amanhã. Entendeu? Já passou. Então, assim, esse profissional tem convencido, né, muitas pessoas. Então, esse profissional foi um profissional a mais que nós colocamos na equipe, que vem dando esse bom resultado. Nos CRAS, por exemplo, a gente colocou o Qualifica. Então, tanto o Qualifica de mão de obra como o PAT, hoje estão dentro do CRAS também. Então, isso daí é um outro papel também, que as pessoas estão ali numa certa vulnerabilidade, que pode levar essa pessoa, de uma certa forma, para uma situação de rua, ou seja, pela sua perda de emprego, pela sua incapacidade do ponto de vista, né, de que ele perdeu, né, ali a sua condição de poder sustentar a sua família, a gente já dá aquele atendimento para ele ali já, seja num emprego, ou seja numa qualificação de mão de obra, para que a gente possa reinseri-lo no mercado de trabalho. Quer dizer, a gente já faz esse acolhimento, não é? Ele vai no social só para poder ter um benefício. Esse é um outro problema. Grande parte dessas pessoas que são usuários, né, que são dos usuários de droga, grande parte deles, não todos, tem benefícios, recebem benefícios. Grande parte, Zé, o cartão não está mais com ele. O cartão fica com o chefe, fica com a biqueira. Né? Uma outra pesquisa, né, que saiu isso desses últimos 12 meses, é que São José você tem uma droga melhor e mais barata. Olha que coisa mais... Isso. Então, assim, aí se atrai pessoas de outras cidades aqui da região para poder questão do uso da droga. Isso é uma realidade. A gente não pode esconder essas situações. A gente precisa ter inteligência para poder combater esse tipo. A polícia combatendo a parte do que é crime, prendendo, fazendo aquilo que tem que ser feito. Nós, né, dando oportunidade para as pessoas para poder fazer acolhimento, mas ao mesmo tempo essas são as pessoas que já estão numa situação. E fazer várias ações para que a gente possa evitar com que as pessoas também cheguem nessa situação. Então, é um trabalho que, se não tiver todos unidos, Zé, a gente não consegue vencer. Isso é um fato. E aí a gente começa a olhar no entorno. Quando eu falo entorno, no mundo, vamos olhar no Brasil, vamos olhar no mundo, isso é uma situação que vem crescendo numa escala muito grande, essa questão da situação, né, de rua. Então, o que a gente quer já é evitar que isso aconteça, já cuidando já daquilo que a gente já tem, né, trabalhando de forma muito mais efetiva. Para isso, tem que estar todo mundo unido. Por isso que a São José é unida. Desde do dinheiro que você está dando ali no semáforo, né? Ou às vezes da sopa que você está levando ali naquela situação, você está simplesmente fomentando para que ele continue naquela situação. A gente não quer que a pessoa fique naquela situação, a gente quer tirar ela daquela situação, quer devolver para ela dignidade, quer devolver para ela que ela é capaz, que ela tem capacidade, que ela possa, né, voltar a ter uma vida
normal da qual ela tinha e ela perdeu em algum momento. Prefeito, e agora mudando um pouco a rota do nosso papo, para falar um pouco de mobilidade, porque é algo que está no dia a dia da população o tempo todo. Havia uma grande expectativa com os ônibus elétricos, a prefeitura anunciou o adiamento, né, da entrega da frota dos 400 ônibus de setembro de 2026, que era a previsão, passou para fevereiro de 27. O que aconteceu? O que motivou essa mudança, esse adiamento? Olha, o aumento na venda e no consumo. Esse daí foi um grande problema. Lógico que teve a questão do aumento, né, no consumo e compra de veículos elétricos do Brasil, não só de veículos pequenos, mas de ônibus também. Então isso daí teve algo que cresceu muito. Teve também as crises também que acontecem, aí você tem problema de algum tipo de equipamento na questão da exportação. Os carros nossos, né, que são alugados pela empresa Green Energy, né, também sofreu questão de atrasos. Por exemplo, a empresa de chassis, né, passou por uma dificuldade do ponto de vista de poder ter, né, todos os seus produtos e equipamentos para poder montar o chassis. Houve atraso nessa questão, aumento de aço, né, a empresa da carroceria, a empresa de eletrificação também com problema, quer dizer, houve também atraso nas suas entregas. Então foram tudo alguns fatores que aconteceram, né, no mercado, que não tem culpa nem da prefeitura e nem da empresa também, da qual ela conseguiu comprovar, e nós fazemos todo um processo, né, de justificativa, de apuração, e aí nós aí nós temos que fazer uma prorrogação de prazo até para que ele possa ser cumprido também. O prefeito fica triste quando acontece um adiamento disso, né? Óbvio, né, Zé? Isso atrapalha, né, todo o processo da qual você tem um planejamento ali para setembro. Lógico que a gente perdeu essa questão de setembro, não, pode ser recuperado? Pode, mas a gente é muito pé no chão, é porque esse tipo de coisa a oposição fica em cima, né, prefeito? Enfim, a oposição quer desgastar, ela não ajuda, né? Infelizmente, né? Se tivesse uma oposição que ajudasse, né, que fosse mais proativa, mas ela nunca ela é sempre desconstrutiva, né? Infelizmente. Mas são questões e são problemas que acontecem, a gente precisa encarar eles de frente, né? Lógico que ninguém gostaria de ter essa nem a empresa, porque a empresa é o seguinte, o quanto ela entrega, ela recebe. Enquanto ela não entrega, ela não recebe absolutamente nada dos veículos. A gente tem toda uma mudança, né, de todo o sistema. Mais do que o veículo elétrico, né, nós temos toda uma mudança de sistema. O que a gente vem fazendo algumas... E tudo isso tem que estar também muito bem coordenado, porque não é só o carro, tem toda uma parte de infraestrutura, que pátio, isso para nós, né? Os pátios estão sendo feitos, estão sendo entregues, a gente também tem toda essa parte de investimento que está sendo feito de infraestrutura para todo esse atendimento. Isso independe, né, Isso independe, mas também não adianta a gente ter um pátio daqui a pouco e não ter o carro. Mas também não adianta ter o carro e não ter o pátio. Olha como que você tem que ter tudo muito bem organizado e planejado. Isso está super tranquilo. Aliás, isso daí a Secretaria de Mobilidade conduz, né, muito bem. São vários atores envolvidos, né? A gente tem aquilo que depende de nós diretamente e tem aquilo que também depende de terceiros, seja através de um contrato, de uma empresa contratada. Então, a gente vem coordenando. Lógico que sempre você, né, postergar um pouco mais, né, esse prazo, isso é sempre muito ruim de você implementar uma mudança tão importante como é do transporte público, Zé, não tenha dúvida disso. Mas mesmo assim a gente vem fazendo algumas mudanças. Por exemplo, dos carros que chegaram, a gente não devolveu a frota, a gente não tirou os carros antigos. Então, com isso, a gente fez com que a gente conseguisse já fazer algumas mudanças, ou seja, na criação de novas linhas. A gente já criou 4 novas linhas agora, as últimas 2 foi, né, da região sul Aquários e ligação do Campo São José com a região do Putim, ou seja, leste com sudeste. A gente altera agora, nos próximos dias, agora também criando novos horários das linhas de noite, madrugada, novas linhas na madrugada também para a gente poder atender a cidade. O senhor já andou no Corujão? Nesses ônibus novos aí? Nos elétricos já andei, já até dirigi, pô. Só não transportei passageiro, né? Não posso, não tenho, mas já dirigi, já. Não, é um outro sistema. Falo que muda, só a mudança do carro para um carro elétrico, Zé, já muda já toda a parte de como você andar, como você ser transportado, né? É um sistema de transporte onde a velocidade baixa bem, né, comparado com carro a diesel. Você fala, mas como assim baixa? É diferente. O senhor também tem carro elétrico? Não, eu não tenho carro elétrico, não tenho. Ainda não, né? Quem sabe um dia, então o preço está ficando bom, né? Acho que o preço está começando a ficar mais acessível, né? Aliás, isso é algo que, olha, há 5 anos, nós estamos em 26, há 5 anos nós compramos uns carregadores, né? Nós compramos 6 carregadores lá para a região do pátio, aliás, para a estação da linha verde, né? Compramos 6 carregadores. Hoje nós compramos 34 carregadores pelo mesmo valor dos 6 carregadores. Olha como é que o mercado já mudou completamente, até com o ponto de vista do custo.
Quando falava em carro elétrico, o custo já era muito maior. Hoje já é menor. O ônibus, idem também, né? O custo do ônibus ele já chegou a ser 4 vezes mais do que um carro, do que o ônibus a diesel. Hoje esse valor já deu uma diminuída. Então, tem essas questões que também é importante também. O mercado aquece, então assim, por que nós tivemos que prorrogar o prazo? Porque o mercado aqueceu. Olha aqui, o mercado aqueceu, teve falta a produção não conseguiu atender. Então, é um bom problema, mas não deveria acontecer. Nós deveríamos estar preparados para poder realmente atender. Houve algumas mudanças de regras, até do ponto de vista de legislação no Brasil. Por exemplo, né, o Brasil tem um certo impedimento, tem um impedimento para que empresas que tragam os ônibus montados de fora, como tinha no início, vinha o ônibus todo montado de fora do país, né, ele não pode ser financiado, por exemplo, com recursos através de programas do governo federal. Hoje existe uma proibição. Este ônibus tem que ter pelo menos X% de montagem com geração de emprego ou compra de produto nacional aqui. Tá certo, mas isso é uma mudança que teve, que isso daí também teve que readequar todo o mercado, mas está certo. Aliás, eu fui um dos prefeitos que assinei com relação a essas condições, da qual como proposta, e assim foi feita essa alteração. Então, você vê como que mexe muito com a questão até do mercado. Então, o próprio governo federal tem desde o seu, né, do Refrota, né, do Frota 0 km, do próprio Banco BNDES, ele não financia qualquer tipo de exportação que você tenha, que seja um carro totalmente montado fora do Brasil. Está correto esse mercado, e você valoriza também o mercado também nacional, ou também faz com que as empresas, né, as multinacionais também se instalem no país. E, prefeito, seguindo na pauta da mobilidade, queria te perguntar sobre as obras da Sebastião Gualberto, né, a duplicação. A gente aí está 2 meses mais ou menos, né, da entrega, do prazo, né, de entrega da obra. Está mantido para junho? Se eu não me engano, é dia 21 de junho, né? Isso. Não, a gente mantém ali a entrega a gente mantém a entrega só do complexo do anel viário, né? Com certeza vamos rever esse prazo. Esse prazo vai ter que ser, né, prorrogado para o complexo inteiro, vamos dizer assim, da Sebastião Gualberto, até porque a gente conseguiu agora, recentemente, eu falo agora há 7 dias, a gente conseguiu autorização e liberação para uso das áreas federais, né, toda a parte do lado da linha do trem. Aliás, quem passar hoje na Sebastião Gualberto, não passou nesses últimos 5 dias, né, vai ver que ali já abriu, né, tá sem um muro. Né, parte daquele muro que tinha do lado da linha do trem saiu, agora já deu uma abertura. O senhor tem comemorado como uma das grandes obras? Hoje, da parte viária, com certeza a maior obra viária que tem em São José dos Campos, é uma das maiores obras aí dos últimos anos, é a obra da Sebastião Gualberto, né? Vai deixar de ser a hora que a gente iniciar as obras da linha verde. Fase 2, na segunda fase. Aí vai ser uma outra obra. Prazo. Essa tem prazo também. Mas assim, Sebastião Gualberto a gente deve prorrogar, até porque toda a parte de alargamento, a gente tem uma alça de viaduto ainda que a gente faz ainda da Sebastião Gualberto para a Avenida Olívio Gomes, né, ali na Ponte Olívio Gomes. Então, com certeza essa obra vai ficar seu final de entrega para novembro, dezembro desse ano. Mas a gente deve fazer aí um ajuste de prazo, não tenha dúvida disso, até porque não vamos conseguir antecipar. Tem o período de chuvas, que isso atrapalha, mas de fato o que mais, né, atrapalhou foi realmente as liberações, foi toda a burocracia de liberação das áreas federais. Por quê? Porque todo lado direito, a partir do posto 7 Estrela até o viaduto Olívio Gomes ali, são áreas federais. Ali nós tínhamos muitas casas. Aquelas casinhas, né? Aquelas casas eram casas pertencentes a governo federal, né? Ferroviários, né? Da rede ferroviária, eram funcionários da rede ferroviária. Então você imagina, né? Muitos desses funcionários já faleceram, não foram feito toda a parte de documentação, né, que tem que ser feita. Você imagina, então tem que resolver toda a parte de documentação, comprovar que aquelas pessoas que lá estão têm vínculos familiares, porque não foram feitos os inventários. Então você imagina passar por todo esse processo para que a gente pudesse realmente fazer toda a parte de, seja desapropriação, indenização, transferência, troca, permuta, né? E aí foram várias ações, juntamente com o governo federal, né, e onde tem o Ministério Público Federal, a própria Secretaria de Gestão Administrativa deles, né, de Patrimônio, né, do governo federal, enfim, então envolveu vários. Isso daí resolvido, a gente conseguiu, né, virar essa página, mas agora isso daí acabou fazendo com que a gente fosse obrigado, aí vamos ser obrigados a fazer um pouco de estender esse prazo. E ainda dentro da mobilidade, eu queria saber as impressões do senhor sobre a manutenção na Ponte Estaiada, porque foi um assunto comentado aí, foram 10 dias, né, de manutenção, e aquela velha história, a ponte resolve o problema, não resolve. A gente teve muito trânsito enquanto estava na manutenção. Depois que foi liberada, muita gente falando, né, resolveu, né, mostrou que
de fato resolve o problema. Teve gente que não, eu não acredito nisso. E aí depois, se eu não me engano, alguns dias depois, a gente teve um grande caos, né? Na região da ponte ali, que foram 2 dias de caos completo, que ninguém soube explicar. A gente até falou com a prefeitura na época. O que aconteceu? Eram os motoristas que estavam avançando o sinal, parando debaixo da faixa. O que acontece? Quais são as impressões, né, dessa manutenção do trânsito ali e também depois desse caos aí? Conseguiram chegar em algum diagnóstico? Sim, com certeza, né? Vamos lá. Com relação à ponte, a gente foi, né? A gente é obrigado, né, a fazer a parte da manutenção. Muita gente questionou, por exemplo, por que não fez isso no período escolar? A gente tinha que reunir ali 3 frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho é uma garantia da própria empresa, que é com relação aos às fissuras da ponte, né? Ou seja, as fissuras do concreto. Mas essas fissuras põem em risco? Não, longe disso, não em risco. Mas se não fizer, no futuro, pode ser que isso daí possa ser um risco, essa fissura vire um risco. Então, teve todo esse tratamento de fissura, estamos falando de um arco de 100 metros de altura, concreto, né, uma obra de arte, na engenharia chama obra de arte já exatamente, né, e assim ela ser, mas a gente teve também a fazer toda a parte também de avaliação dos estaios. Os estaios precisam ser revistos a cada 5 anos, até porque, né, aqueles estaios eles não são por boniteza, eles são por necessidade, né? Ele tem uma necessidade de engenharia mesmo, de estrutural, né? Mas ele tem um certo movimento, né, do qual tem. Então tem que fazer esse processo e também todo um processo de limpeza, drenagem. Então nós tivemos que reunir, seja a empresa, garantia da empresa, uma contratação da qual nós fizemos também para fazer a manutenção, que aliás a gente faz a manutenção do viaduto, mas fazer a manutenção também de todos os viadutos, né? É que o estaiado é o que dá. Ninguém fala da manutenção do Canevo, manutenção do Jardim da Granja hoje não, mas do Vista Verde, manutenção da Maria Peregrina, Minas Gerais, né? Dos pontes, dos viadutos que nós temos no anel viário, desde o Raquel Marcondes. Que esse é o cartão postal. Todos esses a gente faz manutenção. Aliás, algo que ninguém vê. Aliás, é um investimento e obras que a gente faz que ninguém vê do ponto de vista, mas é necessário fazer, até por uma questão, né, de precaução, segurança, responsabilidade, mas do arco da inovação. Bom, assim fizemos, tentamos fazer, você imagina, inicialmente para se fazer toda a parte de infraestrutura, para poder colocar andaimes, para poder fazer todo o processo de fissura, ia demorar 26 dias. Eram 12 dias, 6 para montar, 6 para desmontar e mais 12 dias de obra. Só para vocês terem uma ideia de como que era o processo, não dava para fazer isso daí. A gente já tinha consciência, como que a gente fecha por pelo menos 26 dias, e aí nós ia atingir também até o solo, ia atingir até a rotatória, certo? Ia ter que fechar a rotatória em determinados momentos. Não dá. Então começou todo um processo de muita negociação com a empresa para que a gente pudesse achar alguma solução. Qual foi a solução? Você tem que achar um profissional que seja profissional também de rapel. Perfeito? Então você tem que ter 2 profissionais. O cara que é formado e tem, né, o de segurança para fazer também toda a parte de escalada, né, dentro da ponte, e fazer o serviço de fissura, que é um serviço de engenharia, né, de fazer ali a manutenção. Então olha como é que... E aí foi mais um período. Bom, fizemos. Eu acho que a resposta ficou para aquelas pessoas que nunca acreditou que a ponte não serviu para nada, né, do ponto de vista. Tá aí o resultado. Aliás, isso eu nunca tive dúvida, né, sempre com dados, e assim, não é porque eu acredito, não, estou falando por dados, informações. Né, ali, se não fosse a ponte, a situação seria muito pior. Aliás, eu sempre disse, antes da ponte, ninguém mais lembra, o trânsito parava debaixo da Dutra. Aliás, ninguém mais lembra que a Jorge Zarur, debaixo da Dutra, tinha uma curva. E a pista era estreita. Hoje está largo, né? Aliás, obra viária é algo que depois que fica pronto todo mundo esquece. Né? A gente esquece, aliás, é normal. Mas assim, ninguém lembra que parava lá. Que já parava e já afetava o anel viário também quando tinha isso. Aliás, a ponte estaiada no seu primeiro dia fechado, sabe onde o trânsito parou, né? No Putim. Que está certo. De lá para cá aumentou o número de carros, aumentou o número de viagens, tem muito mais carro na rua também, então você vê onde que foi dar esse impacto, né? Ninguém lembra que o satélite saía por semáforo da Antônio Aleixo. Não existiu o viaduto Talim. Quando saia por semáforo, o que o semáforo faz? Ele vai distribuindo de bloquinho, né? Você pega 40 carros, passa, fecha, né? Redistribui, depois você pega mais 40 carros, passa. Hoje não tem mais isso, sai todo mundo pelo Talim de forma direta. Depois que fez o Talim, onde deu o problema? Ponte Estaiada, rotatória do Colinas. Quando fez a ponte Estaiada, onde deu problema? Rotatória da Termas. Não foi isso? Chegou todo mundo muito mais rápido na rotatória do Termas. Sebastião Galberto, quando ficar pronto, onde vai ter o problema?
Ah, prefeito, mas você já sabe do problema e não faz nada? Pô, se pudesse resolver tudo, né? A gente resolvia tudo numa única obra e ir embora para casa. Não é assim que acontece. As pessoas vão chegar muito mais rápido aonde? Na rotatória da Itavema. Da antiga Itavema, né? A gente fala da JK. A subida da JK a gente já faz obra. Por quê? Vai precisar fazer obra da subida da JK com acesso da Via Cambuí. Então, isso é planejar a cidade. É constante também, né? E é constante. Você tem que ir dando prioridade. Onde você dá prioridade para o ônibus, para o pedestre, segurança, né, para todos. Então, a ponte estaiada acho que ficou comprovado e provado, né? Eu falei que foi algo que não foi, né, não foi proposital, mas acabou sendo aí algo, né, nem intencional, mas algo que acho que pelo menos deu uma resposta para muitas pessoas que diziam que aquilo não tinha nenhum sentido. Isso não é verdade, nunca foi, né, longe, né, isso seria um grande erro, e é um grande erro dessas pessoas que acham isso, apenas um discurso de desconstrução. A ponte tem sua serventia, ela não é que vai resolver todos os problemas, ainda nós vamos ter que fazer outras mudanças, outras adaptações, os impactos do entorno. Bom, uma semana depois que a ponte liberada, deu um problema na véspera de feriado, né, da semana da Páscoa. Né, na terça-feira teve um problema, mas aí foi problemas pontuais e acidentes. Né, nós temos hoje, eu sempre falo o seguinte, um acidente com um motociclista no anel viário, ele em menos de 5 minutos ele para o anel viário, né, em toda a sua extensão. Depois que você faz o resgate, retira esse motociclista, né, o acidentado, e libera a pista, você precisa de mais 45 minutos para recompor todo o trânsito. Então, assim, não tem jeito. É impacto. Isso é cidade, isso é sistema viário. Na terça-feira nós tivemos alguns problemas. Tivemos 2 acidentes de moto, um no Eduardo Cury, tivemos um na Jorge Zarur, tivemos um problema aqui na Via Oeste também, de abarroamento de veículo. Então, essa operação deu um certo problema. Quarta-feira, véspera de feriado, problema no sistema semafórico. Aí foi o maior caos, que foi problema no sistema semafórico. Nós estamos trocando todos os nossos sistemas, então, onde a gente vê aí, que são as, né, que a gente fala aí que é a onda verde, né, nós estamos trocando todo o nosso sistema. Hoje muitas pessoas veem que é uma bolinha preta, tem um postezinho com uma certa bolinha preta, ali ela que faz todo esse sistema, chama sistema SCATS, ele que faz toda a parte de sistema de controle. Nós estamos mudando isso, né, toda a gestão está indo para dentro do semáforo, né? Alguns semáforos, por exemplo, na Benedito Frigi, Pedro Frigi, na região, lá na região leste, já não é mais essas bolinhas, já são sistemas de câmeras dentro do próprio semáforo. A Avenida dos Astronautas também já está com um sistema de câmeras, onde a gente vai ter, além do processo que faz de gestão do controle semafórico, ele faz também imagens. Então a gente também tem imagens, são mais imagens que vão para o CSI, para a questão de leitores de placa, né, com a OCR. Então, é um outro sistema mais moderno, mais inteligente, mas na quarta-feira, véspera de feriado, o que aconteceu? 4h30 da tarde, o sistema é feito também por temporal, então tem determinados horários, o próprio sistema faz as suas mudanças, então ele já entende que até as 4 horas da tarde o semáforo tem que ter maior tempo, né, de Eduardo Cury de Jorge Zarur para Eduardo Cury. À tarde ele inverte de Eduardo Cury para Jorge Zarur. Quer dizer, vai fazendo algumas inversões. E quando a gente fala semáforo, a rotatória do Colinas ela tem problema se a gente mudar o semáforo lá do Vicentino Aranha, lá na São João. Se a gente mudar o semáforo lá, tem problema aqui. Então, o semáforo é uma coisa que tem que ser muito sincronizado em todo o seu entorno. Então, tivemos problemas. Foi isso, então. Tivemos exatamente problema. Você imagina no dia para a gente tentar descobrir o que era. Eu mesmo fui um que falei, mas cadê? Nenhum acidente, nenhuma ocorrência, né? Nenhuma ocorrência em andamento naquele momento. Exatamente. E assim, deu um caos. Deu um fechamento redação, de veículos. Eu olhei e falei, estou procurando. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada visualmente. E aí, né, você tem uma situação, né? Quando acontece isso, você tem o Waze. O Waze também já começa, né? Porque o Waze, você sabe que ele tem uma ingestão no trânsito, né? Aí ele pipoca, aí ele já começa. Aí ele já começa a olhar o Waze, já começa a ver para onde que é o melhor caminho, e aí o melhor caminho já virou o caminho mais demorado, né? Nem o melhor foi o mais. Então, assim, virou realmente. Mas isso daí foi um problema dentro do sistema. A gente não sabe dizer ainda se foi pela transição, pela instalação, a gente não sabe ainda dizer ainda qual foi a causa que deu, mas foi ali um problema entre 16 horas e as 20 horas e 30 minutos ali, nós tivemos um problema de inconsistência no sistema, né, no sistema semafórico. Tá explicado. Zé, vamos falar de esporte? Depois não teve mais nenhum problema, né? Você vê como é importante a questão E é algo que no dia a dia a gente não dá muita, né? A gente está modernizando todo o sistema semafórico. Aliás, esses sistemas da Avenida do Astronauta, Benedito Frigi, Pedro Frigi, é os mais modernos que tem, que nós temos assim, com relação a... Né, com muito mais inteligência para trabalhar a dinâmica do... Porque hoje a dinâmica é o seguinte, se acontece um acidente, você tem que desviar o trânsito, é uma operação muito complicada para você fazer isso. Né? Você com outro sistema muito mais moderno, você consegue fazer uma operação dessa apertando o botão, o próprio sistema já te alerta já também. Porque não tem escape, né? Não tem escape. Bom, prefeito,
A gente tem conversado aqui na redação que São José tem uma vocação para esporte também, né? A gente tem uma série de coisas que têm acontecido e que vão acontecer. As equipes do município têm tido bons resultados nos jogos regionais, estaduais. A gente tem competições vindo para cá. Tivemos há poucos anos a final da Superliga aqui. Tem agora o Hugo Calderano vindo em breve com grandes mesatenistas, né, para a competição do tênis de mesa. Tem o rugby, futebol. E a grande, acho que, notícia é essa da Copa, né? São José se colocou como feminino. Uma das possíveis sedes para receber delegações para a Copa Feminina de 2027. O quão grande é isso? Até porque em 2014, né, quando tivemos a Copa do Brasil masculina, São José também se colocou num cenário parecido, mas acabou não sendo selecionada para receber delegações, países. Agora o cenário é diferente? O senhor acredita firmemente que a gente deve receber algum país aqui na Copa? Eu acredito que sim, né? Hoje o momento é diferente também, né? Vamos lá, o Martins Pereira hoje foi um espaço concessionado, né? Hoje está com o Grupo Oscar, que é quem faz a gestão. Hoje com uma outra, né, muito mais moderno, hoje o estádio também muito mais moderno, né? Porque houve investimentos de modernização no estádio, né? Seja também, né, a construção que o Grupo Oscar fez também do CT, né, isso do centro de treinamento ali, ao lado ali da Via Jaguari. Então, quer dizer, que é uma infraestrutura que realmente hoje é muito melhor do que nós tínhamos, né, há um tempo atrás. Então, por isso que eu não tenho dúvida, né, que a gente vai conseguir, né, realmente sediar, como você bem colocou, em várias modalidades de esportes. A gente já é uma grande potência no esporte desde a base. Então, assim, quando a gente fala desde os jogos regionais, dos jogos abertos, né, a gente consegue ter aí os jogos regionais, estamos indo aí já para o 10º ano consecutivo em sermos campeões. Somos, nos últimos 6 anos, a cidade que é a maior, né, nós somos que mais encaminhamos, né, atletas para os jogos, então a gente sempre tem a prefeitura, aí, né, então, o maior número. A prefeitura fomenta essas muito, iniciativas. Sim, principalmente a bases. Eu sempre digo o seguinte, se precisar, né, recursos financeiros eles não são infinitos, são finitos, né? A despesa é infinita, né? A receita é finita. Se tiver que reduzir custos, eu reduzo no profissional, nunca na base. Né? Nunca na base. Nós temos, além da escola ativa, dentro da educação, a gente tem também o atleta cidadão, que é um grande exemplo aí. Então, em várias modalidades, nós temos agora o campeão de boxe também, né, Joseense, né, que está aí, enfim, em várias modalidades. Você citou aí do tênis de mesa, a gente recebe agora novamente, né, o tênis de mesa. Me reuni a semana passada, né, com a direção, né, da Federação Nacional. Nós tivemos agora, recentemente, uma prova ciclística lá no Urbanova. Ciclismo e corrida, né, uma coisa assim, recebi aqui até vou publicar, muito bacana, muitos elogios assim que foram voluntários, né, assim, espontâneos nas redes sociais com relação à organização, recepção, porque tem a questão da recepção da cidade também, da organização, da qual foi super bacana. Então, há um investimento muito amplo, que a gente fala assim, na questão do esporte, né, desde a base é a mais importante. Lógico que você também tem que ter o profissional. Aqui, ao longo dos anos, muitas pessoas, ou poucas, às vezes desconhecem. Antigamente, o atleta cidadão, existia um delay. Aliás, existia um tempo ali onde esse jovem ficava... Ele não podia ser nem do atleta cidadão mais e também não tinha idade para ir para o profissional. O Felício, em 2019, ele implementou em 2019, se eu me lembro, o Paulo Sávio era o secretário de esportes à época, e aí ele implementou, na verdade, que a cada ano a gente ia fazer de 16 a 19. Existia um vácuo ali, 16, 17 a 19, existia um vácuo que esse jovem ficava solto. Então, nós perdíamos. E nós, hoje, não mais. Então, já teve ano a ano, a gente foi colocando essa idade para dentro das modalidades. Então, hoje a gente não tem mais esse delay, né? Não tem mais esse espaço. Né? O atleta, ali, se ele vem no atleta cidadão, a gente consegue fazer com que ele já saia do atleta cidadão direto e possa continuar a sua carreira. Mais do que ele virar um profissional, Gabriel, Zé, é a gente formar bons cidadãos. Né? Mais do que isso, o esporte tem um peso muito grande na formação da pessoa, quando a gente pega da base. Na formação, que eu posso dizer, desde a postura, comportamento, em lidar com os colegas, disciplina, respeito. Né? A gente é a maior delegação. Sempre falo isso. Esse é um grande exemplo que pouco se fala. Mais do que a medalha,
mais do que a medalha, que é lógico, está indo lá para competir, e a competição você é reconhecido pelo seu esforço através da medalha. Mas você também tem que ser reconhecido pelo seu esforço de ter que sair da sua cidade, dormir dentro de alojamento, você movimentar mais de 800 pessoas entre professores, técnicos e atletas e não ter nenhum problema. E quando eu falo não ter nenhum problema, não é porque não teve briga, não, mais do que isso, comportamento. Então, focados. Saíram daqui, você pega jovem com 10, 12, 13, 14 anos, sai daqui focado, né, dedicado realmente àquela missão da qual ele está indo para lá. Então, isso é bacana, isso é um grande diferencial e vai para lá e nossas equipes são, todas as equipes, né, são de grande exemplo também até de comportamento, não só na competição em si, da qual eles se dedicaram, né, e aí muitos voltam, né, com a medalha, mas só de participar, fazer uma boa competição respeitosa, né, e realmente ir lá, se dedicar naquele propósito da qual ele foi, isso já é treinar esse menino, treinar hoje esse menino, esse jovem, para que se ele for um dia profissional, ele já vai ter toda essa disciplina, vamos dizer assim. Perfeito. A gente vai falar um pouco de política, né? Mas antes eu queria fazer Faça o seu uma pergunta sobre adendo. concessões dos parques. Você... Pensou que fosse escapar, né? Qual é o status dessas concessões? A gente tem a informação que a do Horto Florestal não deu muito certo, né? Ô Zé, Enfim. quantas o Martins Pereira deu deserta? Foram 4, se eu não me falha a memória. Foi muito, né? Foram 4, até que a gente... Né, o mercado... Mas o que é? Tem que acertar o modelo? O que é? Às vezes sim. A gente precisa colocar no mercado até para entender o mercado, né? Lógico, o mercado tem mercado que quer se aproveitar, né? A gente tem que também estar atento para isso. A gente sabe qual é o valor que nós temos do nosso espaço, dos nossos parques, né? Eu falo se aproveitar, sim. Ele quer, lógico, ele quer o melhor com o menor valor, né? Ele quer o melhor com o menor valor. E o que a gente quer é entregar para ele com o melhor valor para a cidade. O melhor valor para a cidade nem sempre está na questão financeira. Nós estamos falando da questão do melhor valor para a cidade de investimento, perfeito? Não é o recurso da qual o município, de repente, vai deixar de receber. A gente nunca vai deixar de receber. Tem no espaço Martins Pereira. Tem valor para, por exemplo, de sermos escolhidos para sediar, né, a do futebol feminino agora? É algo que, né, o valor é muito maior do que se nós recebêssemos ali, né, R$1 milhão. Tem muito mais valor agregado em receber uma delegação como essa. Mas, enfim, nos parques também não é diferente. A gente tem os parques para que realmente eles sejam utilizados, né? Então, o Augusto Rush que a gente faz agora, né, uma adequação, se necessário for, porque vai para o mercado, é bom que abre, o mercado discute, entra com recursos, entra com notificações, né, dentro do processo para que a gente possa avaliar se é necessário ou não fazer qualquer tipo de alteração. Então a gente faz esse trabalho. E o Parque da Cidade, né, nós já fizemos toda a parte de aprovações, seja desde, né, do IFAM, seja do CONDEFAS, que são os órgãos responsáveis lá por ser um patrimônio, né, tombado, né, quando a gente fala ali principalmente da Casa Olívio Gomes, quando a gente fala da questão dos galpões da tecelagem Paraíba. Então isso tudo nós já vencemos, já foi para Brasília, já voltou, quer dizer, Brasília já aprovou pelo IFAM, já aprovou no estado de São Paulo, quer dizer, toda a parte de aprovações com relação à concessão está aprovada. Onde está hoje? No governo do estado de São Paulo. Né, porque tem recursos do governo do estado de São Paulo nesta concessão, ou seja, qual que é o recurso? Né? Ela é uma concessão que a gente diz que é uma concessão patrocinada. O que é patrocinada? Quando o município, quando o estado põe um recurso, né? O órgão público põe recurso. Tamoios, foi uma concessão onde o estado fez parte da obra, fez a concessão. Mercado municipal, nós estamos colocando recursos na obra do mercado municipal, assim que ficar pronta, a concessão passa a assumir a gestão daquele espaço. No Parque da Cidade não é diferente. A parte do restauro dos galpões, né, ele é com recursos públicos, né, que são 120 milhões aí por parte do Estado. Então hoje está no Estado, né, para realmente a gente poder finalizar todo o processo e assinar o convênio. Até porque ali é um convênio de transferência de recursos só de responsabilidade para o município fazer a licitação. Fazendo a licitação, Zé, posso fazer concomitantemente. Faço a licitação de uma empresa para fazer o restauro e já publico a concessão. Entendeu? Porque isso dá garantia para o mercado da concessão, que realmente aqui já está garantido os investimentos daquele galpão. Porque a gente sabe que os galpões, né, no futuro serão um centro de convenções.
Então, isso daí dá garantia. Então, eu só consigo publicar a concessão se eu tiver essa garantia. E é um convênio apenas de transferência de recurso. Por quê? Porque o espaço é do Estado. Os galpões são do Estado. Não é do município, os galpões da cidade de Paraíba, eles são do Estado. O parque ele é um parque híbrido, né? Parte é do Estado, parte é municipal e parte é privado. Né? Parte do parque é privado, tanto que foi feito agora um leilão recentemente dessa área, né, que divide ali com o parque. Olhando hoje, muitas pessoas acham que tudo ali é parque da cidade, né? Mas tem uma boa parte, ou seja, metade do parque, vamos dizer assim, né, de pouco mais de 1 milhão de metros quadrados ali, pouco mais de 500 mil de 500 mil metros quadrados, eles são privados. Isso está dentro de um outro processo também que a gente trabalha para, na concessão, a gente conseguir, né, ter condições na concessão de fazer a aquisição dessas áreas também. Então, está nesse pé, Zé. A gente agora, né, o status hoje, aguardando o Estado para a gente poder firmar o convênio, né, de transferência de recursos para que a gente possa fazer as obras do restauro dos galpões. Muito bem. Maravilha. Agora a gente segue então com a política para fechar o papo, porque ano de eleição, né, não tem como fugir disso. Mas a eleição não é municipal, só para... Não, mas o prefeito... Só para lembrá-los. A gente lembra também que o prefeito tem influência, né? E assim, já puxando aqui, o Zé esses dias comentou, ó, o prefeito falou lá no Fala Prefeito na rede social sobre política. Porque você estava procurando um ouvinte? Esses dias o senhor falou sobre o combate à má política e às fake news, né? Nesse período eleitoral. O que o senhor tem em mente quando comenta isso? Como que o senhor tem analisado o cenário eleitoral? Quem faz má política? Seja da oposição, seja, enfim... O que o senhor tem visto do comportamento, né? Vamos lá. Chega no período eleitoral, aparecem aquelas figuras que, né, durante 4 anos realmente não apareceram. Eu falo não apareceram, vamos lá. Pedir voto, você só pode pedir de 4 a 4 anos. Isso é um fato. Se eu pedir antes, eu vou preso, né? Assim, né? Você está condenado. Então, pedir voto, de fato, tem que ser de 4 anos. Agora, aparecer, né? Você pode aparecer sempre, né? Então, a cidade está aí, está tudo, né? Vai funcionando, mas infelizmente tem uns que aparecem apenas de 4 a 4 anos. Não é nem só para pedir voto, não. Que assim tem que ser. Mas aparecer mesmo que eu falo é ser presente na rotina do dia a dia da cidade. Hoje, o que você combate hoje, Guilherme? Você combate hoje muita fake news. Né? Hoje eu posso dizer para você que na prefeitura, né, a gente tem lá 1/3 dos serviços de comunicação é feito só para ficar combatendo o dia inteiro, dando resposta, dizendo que aquilo não é verdade. Entendeu? Olha, não é verdade que aquela escola sofreu qualquer tipo de atentado, não é verdade que aquela escola teve agressão, olha, não é verdade que a prefeitura vai cortar o serviço do acesso já, olha, não é verdade, sabe? É o tempo inteiro você tendo que dar resposta, tem que ficar correndo. Tem coisas que, infelizmente, informações que a fake news ela tem muito mais alcance que a mentira do que realmente, de fato, é a verdade, daquilo que não é verdade. Então, assim, você tem um grande esforço, né, diariamente, todo dia, com fake desmentidos. News, de você ter que ficar combatendo ali a mentira. Né? Então, isso daí é um esforço. Na política, isso vem crescendo cada vez mais. Na política, eu vejo que, não todos, mas uma boa parte, principalmente dos políticos, né, desses políticos que são das redes sociais, que gostam de lacrar, né, eles não estão nem aí com a informação, não tem nenhum compromisso com a verdade. O que ele quer, na verdade, é like. Então vai para as redes sociais, fala o que tem que falar, fala mentira, né? Estou falando, recentemente acho que eu falei isso porque de um deputado tem mandato, né? Tem mandato falar com relação a uma decisão da justiça que é contra uma emenda constitucional, certo? E de dizer que ele sabe de tentar passar para as pessoas que, olha, na prefeitura está tendo lá um desvio lá de recurso para idoso. Pô, isso é uma irresponsabilidade, além por tudo. Se é uma pessoa que tem desconhecimento da informação, você até releva. A pessoa às vezes não conhece, tem um desconhecimento, recebeu. Não, nós estamos falando de pessoas que têm conhecimento da informação, sabe o que está acontecendo. Então, aí é mau caratismo. Então, o que a gente tem hoje na política, às vezes, são muitos políticos mau caráter, que querem se aproveitar, entendeu? E se aproveitam da desinformação. E esse é um político que, na verdade, é o seguinte, eles não têm nada para mostrar, não consegue mostrar os seus méritos, então ele quer ganhar em cima do quê? Falar o seguinte, não, ele quer ruim. Entendeu? Ele quer ganhar em cima do demérito dos outros. Ele não sabe falar assim, não, eu faço, eu tenho proposta, eu gostaria de propor isso, eu penso isso. Não, ele quer ganhar sobre o demérito do outro. Então, assim, ele quer, na verdade, desconstruir a imagem do seu adversário, né? Quer desqualificar. Então, isso é muito ruim, todo mundo perde
com isso daí, né? E não falo isso daqui, né? Eu também já fui opositor, né? Também sou oposição, também sou hoje situação, mas eu não tenho incoerência com as minhas falas. Eu já fui secretário de transporte da cidade, não tenho incoerência hoje como prefeito do que eu falava lá atrás. É lógico que você tem correções de entendimento, né? Você pode reconhecer algo que você defendia e falar, não, realmente a gente precisa mudar, a rota não é para cá, a rota é para lá. Isso é todos os dias. Aliás, isso na vida, a gente tem que reconhecer, saber ouvir, discutir, ouvir mais, né? Na administração pública hoje, cada vez mais, você tem como ouvir mais hoje, você tem umas redes sociais, você tem telefone, você sabe filtrar ali de fato aquilo que as pessoas estão contribuindo. Quem está com o problema são as pessoas que moram lá, moram lá naquele bairro, ela sabe o que pega no calo na rotina do dia a dia dela, né? Ela que sai todo dia de manhã para trabalhar, ela que manda seu filho para a escola, se ela está preocupada como é que o filho vai, se está seguro, se tem calçada, se não tem calçada, se está iluminado, se não está iluminado, enfim, resumindo, cada um. Então assim, a gente precisa ter essa capacidade. O problema é que a gente não tem isso com alguns políticos, né? Onde usa a rede social que é um mundo sem lei, né? Fica com essa impressão, né? E nada acontece. Infelizmente a gente ainda essa questão da fake news, que nada acontece, as pessoas vão para as redes sociais, muitos se escondem atrás da liberdade de expressão, né? Ou seja, confundem, né, de liberdade de expressão com posso falar o que eu quiser, posso acusar da forma que eu quiser, posso, né, ir lá e de repente dar impressão de que realmente aquilo que está acontecendo não é nada daquilo, não é real. Então assim, é muito amplo hoje em dia essa discussão, mas infelizmente, né, eu falo assim, o esforço hoje que gasta na comunicação ele é muito mais para combater, né, para informar, fake news, do que às vezes para informar, né? Eu sempre digo isso, para informar. Quer dizer, o que uma prefeitura, vamos lá, uma prefeitura na sua comunicação, ela tem uma questão institucional. Não é o prefeito que está lá fazendo uma comunicação, tem responsabilidades, tem pessoas, tem responsabilidade daquilo que faz, né? Eu vejo muitos desses pré-candidatos que aparecem agora, uns que já foram vereadores, agora candidatos, outros que são. Quando eles falam alguma coisa, não está desconstruindo a minha imagem de forma direta, desconstrói a imagem de quantas pessoas que estão ali trabalhando, que trabalham, que são sérias, que não têm vínculo político nenhum, aliás, prestaram concurso, prestam seu serviço muito bem, são funcionários dedicados, desqualifica todo mundo. É uma rede de pessoas que você desqualifica e fala, pô, espera lá. Né? Aí fica com aquela imagem, aí passa além de tudo uma imagem de que o servidor também, os funcionários não prestam. Já existe uma cultura no Brasil que é muito... questionar, né? Que já é muito... Já tem um peso muito grande com questão de avaliação. Equivocados. Mal funcionário, isso tem em qualquer lugar. Desde a indústria, no comércio, em qualquer lugar, na empresa, você tem, né? Uma coisa é você falar de mal funcionário, outra coisa é você falar da instituição como um todo, isso não é verdade. Então, assim, você tem, essas pessoas não respeitam nem os funcionários que estão ali, que trabalham, que estão à frente de muitos serviços. E o senhor tem experiência em eleição e até comentou desses pré-candidatos que vão surgindo. O que o senhor pensa? Tem vários nomes e, como o senhor falou, tem vereador que acabou de entrar na Câmara e está já se colocando a pré-candidatura a deputado na Lesp, na Câmara, enfim. Como o senhor vê esse momento também das eleições, dentro desse sentido de, às vezes para projeção, para imagem. Temos, por exemplo, aqui Cláudio Apolinário, tem o Tomás Henrique, que já falou que vai ser pré-candidato, o Marcão. Como o senhor vê esse movimento, especialmente daqui dos políticos da região? Também tem um esforço muito grande de toda a classe em defender o voto regional, né? E falar, apoia o candidato hoje, daqui. Hoje, assim, se tiver vamos lá, um conselho, né? Para votar, o voto é muito sério. É muito sério. Né? Você realmente, porque se você votar de qualquer jeito, depois você não cobra. Né? Hoje a nossa região do Vale do Paraíba, eu posso falar como São José, sendo a maior cidade, se São José é a maior cidade e já sofre com isso por falta de representatividade, seja na Assembleia ou seja na Câmara Federal, e quando eu falo sofre com isso é o seguinte, a gente sofre por não ter um representante que brigue por investimentos de infraestrutura, certo? Que brigue por realmente direcionar recursos de investimento, seja do Estado ou do governo federal para a nossa cidade. Se São José sofre, e aqui eu estou dizendo que a gente sofre com isso, imagina cidades menores, que tem muito mais dependência, certo? De você realmente receber recursos externos. Então assim, mas tem uns deputados, sabe para quê? Só para emenda? Não é só emenda. Emenda é o que pouco faz. Precisa de gente que defenda mesmo de forma de infraestrutura, realmente de investimento. Bom, então é nós olharmos primeiro para essa questão e dizer, vamos votar em pessoas que são da região, porque é mais fácil da gente cobrar, né?
Agora, votar em pessoas que nem têm vínculos com a cidade, nem com a região, você vai cobrar como? Se a gente pegar historicamente as eleições, você vê muitos candidatos que muitas vezes nem por aqui passaram e são mais votados. Qual a lógica disso? Qual é a lógica disso? Então, muitas pessoas eu converso, elas são a favor, por exemplo, ao voto distrital. Não, eu sou a favor da reforma eleitoral e fazer o voto distrital, misto. Eu sou a favor do misto, até porque para deputado é uma coisa vem para vereador, aí você tem que ter um equilíbrio, o misto é o que mais, na minha opinião, é o melhor. Né? Então, assim, mas que seja misto, que seja o distrital misto, o que é isso? É você realmente ter que votar só naqueles candidatos da sua região. Se você já é a favor, por que você não pratica? Aí você vê muitos que tem, até que tem mandatos, vai apoiar candidatos de fora. Por que está apoiando candidato de fora? Qual que é o seu interesse? Qual que é o seu acordo? Qual é o acordo? O acordo que interessa a ele ou que interessa a cidade ou a região? Olha aqui. Então, isso é bom as pessoas analisarem. Quem tem mandato, seja de vereador ou seja até de deputado, né? Nós temos aqui 3 deputados na região, né? Que nós temos o Milton Vieira, deputado federal, né? Ficou licenciado por um período, até porque foi chamado por uma missão, né? na prefeitura, mas mesmo estando na prefeitura, nunca deixou de olhar para a cidade de São José dos Campos. Eu posso dizer isso até pelos repasses de recursos, seja até da FDE, da FNDE. FDE são os Fundos de Desenvolvimento, né, da Educação, né? Nunca deixou de olhar e sempre foi um dos grandes parceiro nos repasses de construção de escolas em São José. Então, mas ele é uma região que poderia eleger 10, tem um. Resumindo, ele também sozinho está lá brigando com, né? Então, mas ajuda nas emendas, ajuda juntamente com os repasses de recursos. Estadual, né, nós temos 2 também aqui da região, quer dizer, temos 2. Quer dizer, uma região que tem uma condição de eleger entre estadual e federal no mínimo, né, 15. Fala a verdade, a gente tem 3. Né? Isso não tem lógica. Então, isso a gente precisa pensar. Então, fica o meu apelo ao eleitor é que olhe para isso. Será que na última eleição teve, se não me falha a memória, foram um pouco mais de 60 candidatos na região. Vale do Paraíba, Litoral Norte, 60 candidatos, entre deputado estadual e federal. Aí eu estou juntando os 2. Né? Será que nenhum daqueles se identificava com você, de falar assim, não, vou acreditar nele? Bom, aqueles que têm mandato, já é vereador, analisa o que ele fez. Ele, como vereador, fez o quê? Ele, como vereador, defendeu o quê? Trouxe o quê? Se ele ali já não teve algo que realmente contribuísse, por que você vai botar ele como deputado? Mas aí ele tem mandato. E os que não têm mandato? Os que não têm mandato, a gente tem que ter voto de confiança. Aí é o voto de confiança de você falar, não, mas aquela pessoa tem um histórico. De repente ele tem um histórico já de serviços, da qual ele já prestou, ou ele tem uma proposta também que a gente pode acreditar nele. Então, assim, né, a eleição é muito séria. Né? E quando a gente fala para deputado, seja para a Assembleia, que é o estadual, ou deputado federal, isso tem uma importância para os municípios muito forte. E digo, a partir desta eleição, muito mais. Reforma tributária mexe com os repasses de recursos financeiros para as cidades. Cidades de médio porte como São José dos Campos vai sofrer, a gente vai sofrer. Infelizmente, aquilo que eu pude fazer para tentar evitar algumas alterações da lei, da mudança da lei tributária, assim eu fiz, mas não total. Cidades de médio porte vão sofrer com essa centralidade de recursos da qual a gente perde, por exemplo, o ISS. Não é perder. Né? Primeiro que isso daí fere o pacto federativo, é uma outra discussão, mas é um fato. Tira a autonomia dos municípios, a gente volta a ser dependente. Né? Além de tudo, você mexe na questão do tributo. Ou seja, hoje o ISS é limite de 5%. A hora que for para dentro do, né, seja do IVA, seja do IBS, o que vai acontecer? Está livre, não tem mais a trava de 5%. Hoje, uma empresa de segurança que presta serviço para a prefeitura, por exemplo, de vigilância das escolas, de algumas unidades nossa, hoje paga 5% de ISS. Quando mudar a legislação, que ele for para a nova lei, sabe para quanto vai? Para 14%. Quem vai pagar os 9%? Quem paga os 9%? Isso é uma mudança da noite para o dia num contrato. O contrato de 1 milhão, certo? 9% ele passa a ser 1.090.000 no outro dia. É 9% a mais que você está tendo de imposto. É 1.090.000 no outro, ou seja, 90 milhões. É 90 mil, desculpa, 90 mil que você tem no impacto. Estou dando aqui uma conta bem... Então, assim, bom, isso é um fato. E a gente precisa do quê? Representantes, precisamos de deputados que nos represente como, não só como cidade, mas como região também, né, que a gente possa cobrar, que a gente possa falar, fulano, o que você trouxe? Nós temos um deputado aqui eleito que trouxe o quê para São José? Aliás, o que eu mais vejo nas redes sociais é que não trouxe nada, né? Muito pelo contrário, encaminhou dinheiro para outra cidade. Não tem problema também, pode ajudar quem, mas seja pelo menos, né, seja pelo menos leal
né, a sua base eleitoral da qual você... Então, acho que esse daí é o grande pedido, né, que eu posso fazer ao eleitor, é que faça a sua avaliação. Avalie de forma muito séria, realmente. Se já tem um mandato, avalie o que ele foi. Ele é vereador? Como que ele é vereador? O que ele fez? Qual é a sua proposta? Né? Se é deputado, já tem mandato, o que fez? Se não é ver a história dessa pessoa. Então, é muito sério isso faz muita diferença. Temos falta dessa representatividade, né? Então, São Paulo é muito fácil da gente ter um certo reconhecimento. Veja a região de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Lá tem muito mais investimentos de infraestrutura do governo do estado, não é porque o governador gosta mais de lá. É porque a Assembleia consegue ter um peso muito maior de representatividade daquela região, onde os deputados se juntam para poder realmente brigar no orçamento. Aí entrar no orçamento para poder brigar. Se a gente pegar aqui em São José, dos grandes investimentos que nós tivemos, Tamoios foi um grande investimento. Se não fosse Manuel Fernandes, secretário, né, junto ao governo Alckmin, na época como governador, isso daí talvez não saísse. Mas tivemos uma pessoa que estava no executivo, não por uma questão de representatividade como deputado. Né, a nível federal também, já tivemos aqui, né, o próprio Eduardo Cury como deputado, o quanto ele contribuiu, não só para a cidade, mas para a região. Isso é um fato, a gente tem que reconhecer. Aliás, eu sou muito claro com as minhas posições de reconhecimento. Então, assim, a gente precisa avaliar realmente para ter pessoas que realmente nos ajudem. Que aí, na verdade, não é trazer emenda. Emenda, eu falo que é quase perto de uma... Né, de uma esmola ali, daquele sentido ali, é o trocado. Não, nós precisamos de questões. A emenda ajuda e muito, principalmente as pequenas cidades, não tenha dúvida, mas você ter um corpo de deputados. E aí eu não estou falando aqui se é do partido A, B, C. Elegeu, é você, figura, nós vamos cobrar você, se é daqui da região, a gente vai cobrar para que aqui a gente pode ter podemos ser divergentes politicamente. Mas lá você tem que brigar pela sua cidade, pela região, certo? Não importa o partido, A, B, C, tem que estar lá nos representando, tem que brigar por investimentos para a cidade. Então você pega a região de Campinas. Campinas chegou a ter já em alguns mandatos quase mais de 10 deputados, entre estaduais e federais. Então você imagina como você tem essa força realmente para pressionar e buscar. Para poder pressionar. Então você pega ali uma região que você tem mais investimentos. Quando fala em investimento de infraestrutura, não estou falando de investimentos, vamos lá. O governo do estado de São Paulo fez agora a linha do trem, o trem Campinas-São Paulo. Isso poderia ter sido, de repente, revertido? Não estou dando aqui, não estou dizendo que lá saiu por isso ou não, mas é um fato. Você não tem alguém lá para defender, falar, não, é lá não, vamos fazer aqui primeiro. A pressão tem que ser aqui, vamos fazer aqui, porque aqui tem mais, lá tem isso, tem aquilo. Quer dizer, será que alguém teve esse... Estou usando esse daí como exemplo, não é apenas como um exemplo apenas, né, da linha, até porque o governador, né, sempre deixou muito claro, o governador Tarcísio, com relação aos trem, que era Campinas-São Paulo, que era o que estava mais adiantado, Sorocaba-São Paulo, e agora já está incluso, ele está cumprindo com a sua promessa, que é do ponto de vista dos estudos, e agora já estudando já São Paulo, São José dos Campos. Né? Então, mas estou dando isso apenas como exemplo até que a gente precisa dessa representatividade. Perfeito. Zé? Certo, Zé? Vamos encerrar, mas tem uma questão muito boa. Levante, então. Sempre mais uma. É sempre o Zé. Encontro do PSD em São José para comemorar a saída do Felício, que foi para o MDB, e viva nós. Como é que fica isso? Essa é boa, viu, para comer. Ele me deixa encalacrado, né? Nós temos um encontro para comemorar, os dois. Para dar tchau, né, pro Felício, né? Não, muito pelo contrário. Ali teve uma... Bom, enfim, acho que todos acompanharam, né, quer dizer, a troca, né, a saída do Felício do PSD. É uma questão mais de composição de partido, todo mundo acompanhou, né, quer dizer, essa questão até o próprio PSD, ele tem um projeto a nível nacional, né, de realmente ter um candidato a nível nacional, a nível estadual, o Kassab, né, que é o nosso presidente, sempre deixou muito claro o apoio ao Tarcísio. Ficaria numa situação assim, como é que teria, né, imagina o candidato a presidente aqui, o Tarcísio teria 2 candidatos, né, o vice dele apoiando um outro candidato, como que ele fortalece o candidato dele, né, que hoje o pré-candidato é o Flávio. Então, assim, era uma situação, então, dentro desse... Né, de todo esse arranjo, dentro das questões até de desejo, né, desejo não, mas assim, de projeto também do PSD, então houve essa saída do Felício. A reunião que nós fizemos foi mais para poder esclarecer para o militante, para aquelas pessoas que realmente sejam, né, tem os militantes, tem aqueles que realmente participam também, que não filiados, mas são, né, são apoiadores, né, mas que a gente possa, né, pudesse dividir com eles essa informação, pudesse dividir, né, que isso não é uma situação que está saindo todo mundo do PSD, por isso está indo para o MDB, não, muito pelo contrário. Em São José, PSD e MDB, hoje é prefeito e vice,
né, o meu vice, o Wilker, o Coronel Wilker, né, meu braço direito é do MDB, né, então o MDB tem uma história também com nós aqui. Aliás, desde a primeira campanha do Felício, o MDB foi vice, através com o Ricardo Nakagawa, né, depois no segundo mandato do Felício, aí eu que fui o vice, né, depois nós fomos com chapa pura pelo PSD e hoje, né, o meu vice é do MDB. Então isso daí não muda, que a gente fez a reunião, não foi para comemorar, tá? Mas foi fazer uma coisa bem leve, até para a gente poder passar, né, e de fato e de verdade, né, todas essas informações, né, aos militantes, aos simpatizantes, né, do PSD, até porque a gente tem uma campanha pela frente e também foi um recado de dizer, ó, nada muda daquilo que a gente tinha, né, estava se planejando perante aos nossos pré-candidatos. Muito bem. Agradeço o Obrigado. prefeito Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos. Obrigado pela presença mais uma vez, por compartilhar tanta coisa aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Tchau. Zé. Sempre bom estar aqui com vocês aqui no Talk. Obrigado, Zé, pela contribuição de sempre. A última perguntinha. E obrigado você que acompanhou a gente até aqui, esteve ouvindo. Esse episódio e todos os outros do Talk Mais estão disponíveis no Spotify, no YouTube, nas demais plataformas de streaming e também no nosso site sprriomais.com.br. Obrigado e até a próxima.